Ô, pessoal, beleza aí? Tava, tava aqui em Medellín, tava pensando em algumas coisas que eu tenho vivido nas minhas viagens. Fazer uma viagem de carro e sozinho é uma viagem diferente. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque você entra num país e você tem a capacidade de ver, de observar como as pessoas vão variando de região para região. Isso é uma coisa interessante. E não é uma coisa sem uma motivação. Existe uma motivação e ela é clara, vem da história. Outra coisa é você viajar sozinho, que esse poder de observação fica muito grande. Então, eu estava me lembrando, há poucos momentos, de algumas viagens que eu fiz. Eu fiz uma viagem há uns anos atrás que eu peguei a Namíbia, peguei Angola, África do Sul, Moçambique e Botsuana, bem no sul da África. E uma coisa interessante que eu observei na época, que eu estava me lembrando agora, às vezes eu esqueço isso, de vez em quando vem na minha memória. A, a mulher angolana, ela tem um biotipo bem diferente da moçambicana. Essa coisa eu observei. São os dois países de língua portuguesa e dos outros países. Grande parte dos escravos da época da escravidão, eles foram de Gana. Gana eu não conheço, que fica mais lá no norte da África, e também de Angola. E o biotipo da brasileira, da mulata brasileira, que é bonita, ela tem uma aparência bem grande com a de Angola, diferente da moçambicana, e na época eu me lembrei disso. A mesma coisa, por exemplo, na Itália. Você está na Itália e você, em frente do Adriático, você tem os Balcãs, né? Sérvia, Eslovênia, Montenegro, antiga Iugoslávia. A base da Itália são os etruscos, né? E diferente do pessoal dos Balcãs, que eram os eslavos e os trácios também. Quando você sai da Itália e logo depois tu pega um trem e está lá na Eslovênia, Sérvia, Montenegro, você vê uma diferença das pessoas. E as diferenças eu observei grandes. Por exemplo, né, a mulher italiana, ela tem um biotipo de pernas longas, diferente das mulheres dos Balcãs. E são bonitas também as dos Balcãs, mas tem esse detalhe. Uma vez, um cara que eu admirava muito e gostava de ver as entrevistas dele era do Ivo Pitangui, o doutor Ivo Pitangui. E aí perguntaram para ele, doutor Ivo, o que é uma mulher bonita? Ele pensou, ele falou assim, é muito subjetivo isso. Agora, tem uma coisa que eu acho essencial para a elegância, para a beleza de uma mulher. É a mulher que tem pernas longas, longilíneas, que a gente fala aí um termo mais técnico. As pernas grandes com o tronco uma dimensão um pouco menor, que é justamente o que era diferente das mulheres dos Balcãs. Elas tinham as pernas mais curtas, apesar de ser bonita, de rosto. Bom, por que eu estou falando? Dá até para a gente dar mais um exemplo aí. Isso aí é uma coisa que eu vivo mais porque, como eu tenho imóvel na divisa da França com a Alemanha, isso aí eu observo bem. É difícil você ver um francês gordo. Quando você atravessa a ponte do Rio Reno, que você chega na Alemanha, você já vê o pessoal bem mais cheinho, mais alto, e o francês é magrinho. É difícil você ver um francês gordo. Né? Aí você vê, né, os francos que invadiram quando cai o Império Romano, mais ou menos antes um pouco, né, que os francos entram, e da parte da Alemanha são os saxões e os bávaros. E essa genética ela vai passando, e até hoje isso vai acompanhando, é impressionante. Você atravessou o Rio Reno, você já vê as pessoas, tem pessoas gordas, né, pesadas, né? Por isso é que eu me lembro dessas coisas e eu observo muito isso. Isso é uma coisa que eu observo muito. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Né? Porque tem um objetivo, o que eu queria falar agora aqui da Colômbia.
Quando a gente sai do Equador e entra na Colômbia, vocês lembram que eu falei que o Império Inca ele começa bem no sul da Colômbia, pega o Equador, Peru todo, Bolívia, oeste da Bolívia e um pouquinho da Argentina. Então, quando a gente chega, eu cheguei de carro e atravessei a fronteira, entrei na Colômbia, as pessoas são com as peles morenas, o olho puxado, mais para índio, né? Entende? Isso vai até Cali, que é do sul. De Cali, quando você vem, quando eu venho para Medellín, já tem pessoas brancas, assim com aparência já europeia, porque já não era o Império Inca. Quer dizer, tudo isso tem um motivo, ela não é uma coisa à toa. Você já vê aqui em Medellín pessoas que já não lembram mais o Império Inca, porque não fazia parte do Império. Eu vou deixar vocês aí com mais umas imagens aqui de Medellín, reforçando como é arborizada a cidade. Tá ok? Desculpa se eu falei muito. Falei muito sobre o negócio de história, de genética, de DNA, mas eu acho isso bacana. Abraços!